Olá, numa produção da TV Unifev, afiliada à TV Brasil, está no ar mais um programa Coletiva. Recebemos aqui hoje em nossos estúdios o ortopedista, fisiatra e professor Dr. Flávio Benês. Aqui também ao meu lado está o chefe de jornalismo do TV O Jornal, segunda edição, Wender Rodrigues. Bom, o médico Flávio Benês já participou de diversas entrevistas na grande mídia, como Encontro com Fátima Bernardes, Domingo Espetacular e Folha de São Paulo, onde ele conta sobre o acidente que sofreu em janeiro de 2014 e o deixou tetraplégico. Flávio é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e da Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação. Tem MBA em Gestão de Saúde pela USP e é professor na Universidade Brasil. Em Fernandópolis, é gerente médico do AME e diretor técnico da Unidade da Rede de Reabilitação Luci Montoro. Doutor Flávio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a TV Unifev, agradeço a você, Fabiola, ao Wender. Mais uma vez é um prazer estar em Votuporanga, a cidade onde eu nasci, sou natural. E quando a gente é convidado para um programa como esse, a gente faz questão de participar. É uma honra estar aqui hoje. A gente que agradece mais uma vez. Bom, doutor Flávio, para a gente contar um pouquinho da sua história, né? Você se formou em medicina em 2003, com um vasto currículo de especialização em ortopedia e traumatologia. O que te motivou a seguir por essas áreas? Pois é, né? Na minha família, meu pai é médico, eu tenho 2 irmãos médicos. Desde os meus 10 anos eu já acompanhava meu pai nas visitas no hospital, na Santa Casa, e eu fui pegando o gosto, né, pela profissão. E aí meu irmão partiu para esse ramo, meu outro irmão também, e foi o que me motivou. A nossa família hoje, nós temos praticamente 20 médicos, até um pouco mais, né, juntando as gerações mais novas aí. Então é o que me levou a fazer medicina e me apaixonar por essa profissão, pela qual eu me dedico hoje com muito amor e, pode ter certeza, é o que me deixa mais motivado para continuar no meu trabalho. Doutor Flávio, para quem não te conhece, para quem nunca ouviu a sua história, eu gostaria que você nos recordasse como aconteceu o seu acidente. Pois é, foi em janeiro de 2014, eu estava numa confraternização com uns amigos, numa fazenda de um colega nosso. Nós havíamos jogado tênis por toda a manhã, estávamos ali nos divertindo. E como era janeiro, dia 12 de janeiro, me recordo, não tem como esquecer, começou a chover, aquelas pancadas, né, de chuva de verão. E eu fui buscar, né, alguns equipamentos, umas raquetes de tênis que estavam à beira da piscina. E, infelizmente, quando eu cheguei muito próximo, eu cheguei correndo muito próximo da piscina, eu acabei me desequilibrando e acabei batendo com a cabeça no fundo da piscina. Isso já fez com que eu tivesse um trauma de alta energia na minha região frontal da cabeça, que me levou, né, a uma lesão na 4ª vértebra cervical. No momento eu já senti um choque e, infelizmente, eu estava com a cabeça virada para o fundo da água. Naquele momento eu já perdi todos os meus movimentos e não conseguia mais nem virar o pescoço para respirar. Eu comecei a sentir que ali eu estava praticamente, né, me desfalecendo. Em alguns minutos eu acabei perdendo a consciência e, graças à minha esposa e a um colega que perceberam que eu não havia retornado, me socorreram rapidamente. A minha esposa é fisioterapeuta, ela já iniciou os trabalhos ali de manobras, de respiração, de massagem, e eu já voltei automaticamente lúcido e orientado. E eu falei para ela: Nayara, eu estou tetraplégico, eu quebrei o pescoço. Por favor, já ligue imediatamente para o SAMU. E foi o que ela fez. E rapidamente já fui atendido, fui até a Santa Casa de Fernandópolis, fizemos um exame de imagem, pude ver o exame e imediatamente o meu irmão Marcelo já viu, né, também a imagem, já entrou em contato com alguns colegas médicos também, do Hospital de Base de Rio Preto, do HB, Dr. Dionei, Dr. Fernando, que falou: traga para cá imediatamente que a gente já opera.
Fui operado imediatamente, uma cirurgia de urgência. Com menos de 6 horas eu já estava sendo operado. E isso me ajudou muito. Tá? Acabei indo para a UTI, né, do HB. Fiquei internado na UTI por volta de uns 15 dias. Lógico, passei por todas as complicações ali naquele momento. Tive pneumonia, tive infecção generalizada, acabei sendo entubado, né, tendo que fazer uma traqueostomia. Foram momentos difíceis, porque ali, né, como médico, você sabe do que está acontecendo. E eu sentia que meu corpo, meu pulmão não estavam, né, ventilando como deveria ser. E ali sim, ali eu senti que eu poderia vir a falecer. E foi um momento difícil, mas com muita fé, muita esperança e torcendo, lógico, né, muito bem atendido, com grandes médicos. E acabei saindo, fiquei mais 15 dias lá na UTI e fiquei mais 2 meses, né, na enfermaria. E logo em seguida eu já tive alta já. Qual era a sua idade? 35 anos na época, 35 anos. Doutor, em suas entrevistas o senhor comenta que sempre foi muito prudente com a sua saúde. Como que foi confirmar esse diagnóstico que o senhor tinha ficado tetraplégico? Pois é, eu sempre tive muito medo, né, receio, né? Como ortopedista e traumatologista, eu sempre me deparei com vários tipos aí de lesões, de acidentes, então, e trabalhava bastante, né, fazia muitas cirurgias, enfim, sabia dos riscos, né, de como as coisas podem acontecer numa fração de segundo. Então eu tinha medo de cortar um dedo, de me machucar, porque eu sabia, olha, se eu cortar um tendão, no outro dia eu já não consigo nem operar da incapacidade. Então eu sempre fui muito cauteloso, né, e muito prudente nas minhas ações. Só que nesse dia, infelizmente, um descuido acabou ocorrendo essa fatalidade. Infelizmente não consegui evitar e tive que encarar e bola para frente. E nesse processo de reabilitação que o senhor passou, quais foram as conquistas já alcançadas? Olha, no início, né, logo após a cirurgia, eu não sentia nada, não tinha, do pescoço para baixo eu não tinha nenhum movimento, né? E depois de algum tempo já comecei a recuperar a sensibilidade do meu corpo, alguns movimentos já foram voltando, eu não conseguia nem falar praticamente, eu não tinha força, não tinha ataque vocal, eu não conseguia falar por 10, 15 minutos, porque me faltava ar e eu tive que treinar bastante, né? Imediatamente eu já fui para o Luci Montoro de São Paulo, né? Fiquei internado lá mais 2 meses, já fazendo reabilitação, tá? Para que eu pudesse voltar às minhas atividades o mais rápido possível, tá? Hoje eu já consigo, né, fazer algumas coisas que antes eu não fazia, né, como ministrar aulas, como mexer no celular, né, trocar o canal da televisão. São pequenas coisas que muitas vezes a gente não dá valor, né, que a gente fala, nossa, eu estou conseguindo trocar o canal da televisão com o controle remoto sozinho, sem pedir ajuda de ninguém. E, né, algumas situações já estou começando a ter força nos braços, nas pernas, mas sempre fazendo reabilitação. Já se vão aí quase 7 anos, né, doutor, do seu acidente. Exato. O que você se lembra do que mais te dava força naquele momento quando você entendeu o seu diagnóstico? Primeiramente, aí foi isso, né? Falei, nossa, aconteceu comigo. Eu já trabalhava com reabilitação. Eu já trabalhava na rede Luci Montoro quando eu sofri o meu acidente. Eu já sabia o que eu ia encarar, o que ia vir pela frente. E lógico, a nossa maior motivação é a nossa família, meu filho, minha esposa, né, quem estava com a gente. Eu falei que posso desistir agora. Eu sou médico. Se eu sempre lutei pelas vidas dos meus pacientes, nada mais óbvio do que eu lutar pela minha. E fazer isso valer a pena. Fazer com que as pessoas dê valor às suas vidas, né, valorizar a sua vida. Então, vamos encarar, né? E foi o que aconteceu. 3 meses após o meu acidente,
eu já estava trabalhando. Já estava trabalhando. Mesmo numa cadeira de roda, com todas as dificuldades, com todas as sequelas do acidente, da lesão, eu já retornei às minhas atividades laborais. Conseguiu voltar para o consultório e atender? Já conseguia voltar a atender ambulatorialmente, lógico, num ritmo um pouco mais desacelerado, porque a parte cognitiva, a parte da medicina, essa não foi afetada. O que eu perdi foi os movimentos do meu corpo. Foi isso que aconteceu. Óbvio que a habilidade de operar, de fazer cirurgias, isso eu não ia ter e com certeza não poderia fazer. Mas de alguma forma eu senti que eu poderia ser útil ainda na medicina. Bom, a gente percebe os avanços que você teve desde então, né? E a sua esposa, como você disse, é fisioterapeuta. Exato. Conta um pouquinho mais, qual foi a importância da fisioterapia nessa sua recuperação? Olha, eu até hoje, faz 7 anos exatamente que eu sofri meu acidente, eu faço reabilitação todos os dias, tá? Todos os dias eu faço reabilitação. Faço fisioterapia, terapia ocupacional, faço academia, eu faço condicionamento físico e é isso que tem que ser feito, porque você tem que ter disciplina. Da mesma forma que você vai a uma academia, você tem que ser disciplinado. E essa disciplina é o que faz você se manter condicionado para ter forças para trabalhar no outro dia. Se você não fizer isso, você só vai ter perdas. O nosso corpo funciona como um relógio. E é importante esse condicionamento, para que você tenha disposição para continuar. E esse conhecimento todo que você já tinha também, eu acredito que tenha ajudado muito, né, Flávio? Com certeza, isso me ajudou bastante. É lógico, como eu trabalhava já no Lúcio Montoro, a gente tem uma equipe fantástica. Eu fui muito bem acolhido pelos parceiros, pelos meus companheiros de trabalho, pelo qual eu tenho uma imensa gratidão até hoje, uma equipe pela qual eu confio e trabalho junto, por isso que estamos juntos há praticamente 8 anos e que até hoje me ajuda bastante. Flávio, você comentou que 3 meses logo após o acidente você já retomou essa atividade profissional. Hoje, como que está essa sua rotina em questão de consultório? A Fabíola comentou, você é gerente do AME, atualmente, lá em Fernandópolis. Exato, eu tenho uma rotina bem interessante e bem ajustada, pela manhã, eu atendo na rede Lúcio Montoro, tenho meus atendimentos na parte da manhã. Na parte da tarde, eu fico como gerente médico do AME de Fernandópolis, cuidando das questões administrativas e dando suporte aos colegas que estão em atendimento. E à noite, eu ainda ministro as minhas aulas na Faculdade de Medicina de Fernandópolis, na Universidade do Brasil. Para você ter uma ideia, eu dou aula na terça-noite, eu dou aula na quinta-noite, eu dou aula na sexta-noite e dou aula no sábado de manhã e depois das aulas do sábado eu vou para o consultório no sábado pela manhã. Então, assim, eu me mantenho, o trabalho, eu acho que me fortalece. É o combustível que eu preciso para me manter e para enfrentar as sequelas do meu acidente. Tá? Isso daí é um combustível para me fortalecer. Às vezes a gente pensa, olha, nesses momentos de pandemia, a gente tem que parar um pouco, tem que desacelerar. Mas eu acho que se eu parar, eu acho que isso pode ser que me desmotive. Sim. Entendeu? Então eu preciso me manter ativo, tá? Que isso me mantém vivo e é isso que me fortalece para continuar. Com certeza é isso que fortaleceu para vencer os desafios aí. Quais você considera que foram os principais nesse retorno da vida profissional? Olha, primeiramente eu tive um pouco de receio. Eu não sabia como é que ia ser a reação dos pacientes. Eu tinha essa preocupação, mas tive que enfrentar. E muito pelo contrário, os pacientes, eles começaram a me contar coisas que antes eles não contavam. Eles se sentiram talvez, olha, aquele médico ali está passando o mesmo que eu. Então, a recíproca foi espetacular. E até hoje, a medicina é a arte de
de ouvir, de observar, de conversar, e que muitas vezes, né, alguns colegas deixam, é disso, é de conversar, é de escutar os seus pacientes. Né? Obviamente, tem pessoas que me ajudam, que me auxiliam durante o exame físico, né? Tem os residentes que ajudam a gente no exame físico, né? Hoje em dia, a telemedicina é uma novidade, tá? E tá aí, veio para ficar, tá? Então, a gente precisa escutar mais os nossos pacientes, deixar que eles se falem, tá? Para você tomar adequadamente a sua conduta médica, tá? Então, a receptividade dos nossos pacientes foi excelente. E hoje, a minha relação com eles é excelente, né? Não tenho que me queixar de nada, muito pelo contrário, né? Eu acho que também que eu contribuo para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que necessitam tanto de um carinho, de um acolhimento em momentos difíceis. A Rede Lúcia Montoro, ela atende pacientes com diversas deficiências físicas, pessoas amputadas, pessoas com lesões medulares, pacientes vítimas de politraumatismos, pacientes com lesões encefálicas, com sequelas de AVC, de AVE, e que chegam lá praticamente com a sua questão emocional devastada, destruída. E cabe a gente, né, como médico, motivar, ter o papel de motivação, de incentivar, de propor, né, políticas, né, de propor tratamentos, né, que esse paciente possa ser incluso novamente na sociedade. Senão ele acaba entrando em depressão e isso só vai piorar o quadro clínico dele. Flávio, você comenta nessa questão de como você mudou como médico. Agora, como pessoa, como era Flávio Benez antes do acidente e o que mudou na sua forma de ver a vida depois? Olha, eu sempre valorizei muito a vida e ainda continuo valorizando. Eu acho que eu trabalhava mais. Trabalhava mais que isso ainda? Eu acho que eu trabalhava muito mais, né? Eu atendi em Votuporanga, atendi em Fernandópolis, cheguei a atender em Jales, né? Então, agora eu estou mais em Fernandópolis, né? Então, assim, mas pretendo voltar também a atender aqui em Votuporanga. Então, assim, são projetos ainda, né? Então, a questão do trabalho, né, eu dei uma desacelerada, eu acho que eu diminui um pouco. Antes eu tinha que acordar muito cedo, né, viajar, né, me deslocar para algumas outras cidades. Né? Hoje eu já estou mais, né, na cidade de Fernandópolis. Mas eu acho que eu era um pouco ansioso, tá? Eu acho que eu fiquei ainda mais. Hoje eu quero fazer mais e às vezes eu falo, não, para, cara, você tem que dar uma paradinha, né? Vai devagar, tá? Respeita o limite do seu corpo agora, tá? Não, você não tem aquele mesmo vigor físico, não desacelera um pouco e, ó, aproveita a sua família, fica mais em casa, porque antes praticamente, né, eu chegava em casa exausto já, né? Praticamente não dava para acompanhar nem, né, as rotinas do meu filho, era difícil, né, porque a gente estava sempre trabalhando. E hoje eu já consigo, né, pelo menos no final de semana aí, né, ou até mesmo no período noturno, né, eu consigo já ficar um pouco mais com a minha família. Seu filho tem 12 anos, né, como você Atualmente comentou? ele tem 12 anos, né, João Pedro, um beijo para ele. Doutor, e você acha que o seu lado espiritual ficou mais fortalecido depois disso tudo? Olha, essa questão da espiritualidade, muitos médicos já vêm discutindo isso há algum tempo. A espiritualidade, ela já entra como um dos fatores de cura na medicina. Já existem evidências científicas que pessoas espiritualizadas, com fé, com vontade de vencer, né, pessoas positivistas, essas pessoas elas conseguem realmente ter resultados melhores daquelas pessoas mais pessimistas ou mesmo que não tenha nenhuma espiritualidade, não tenha nenhuma fé. Então, a espiritualidade ela já entra como um dos critérios de cura. É lógico, a gente tem que respeitar todas as religiões. Tá? Não existe competição quando a gente fala de espiritualidade. Quando a gente fala de espiritualidade, cada um tem a sua e ela tem que ser respeitada. Mas é importante
no meu modo de ver, que a pessoa seja espiritualizada, que ela tenha uma fé, que ela tenha um motivo para continuar, que ela tenha uma razão por estar aqui, que ela tem que fazer a sua vida valer a pena. E fazer dar sentido a essa vida. Flávio, em que momento e por que você decidiu promover palestras, contar um pouquinho da sua história? O que você tenta transmitir nesse momento aí com o público? Olha, eu acho que é a informação e a prevenção. Quando eu ministro uma palestra, ou até mesmo quando eu estou ministrando uma aula ou algo assim, eu sempre procuro falar da importância da prevenção. Evitar acidentes e o mais importante, né? Se, evidentemente, né, a gente tiver, né, um paciente, alguém na família, né, que tem algum tipo de deficiência, como lidar com essa deficiência, como tratar a pessoa com deficiência, né, nas questões, né, pessoais, de autocuidado, né, isso é importante. Para você ter uma ideia, um paciente com lesão medular, ele praticamente muda a rotina de 4 a 5 pessoas da família. Tá? Então é importante esse apoio, esse ampliar a rede de apoio. É importante falar de inclusão social. É importante de falar de práticas e políticas públicas de inclusão, de acessibilidade, de cidadania, de direitos e deveres do paciente com deficiência, não só deficiência física, mas deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência intelectual. É importante que as pessoas conheçam, né? Não só, né, os familiares, mas que a população conheça. Tá? E que nossos políticos também conheçam. Às vezes as pessoas elas não estão preparadas para determinadas situações. E a gente tem o dever e a obrigação de repassar um pouquinho da nossa vivência e da nossa experiência. Tá? A população, o cidadão, ele tem que conhecer, tem que saber lidar. Tá? Hoje em dia, o Brasil ele tem quase 25% de pessoas com algum tipo de deficiência. Vamos botar aí 26 milhões de pessoas, praticamente. E a tendência é esse número aumentar. Nossa população está aumentando, está envelhecendo com mais saúde, com certeza. Tá? Então, ou seja, é importante que a gente esteja preparado para isso, para que as desigualdades não existam, para que existam igualdades, os mesmos direitos e deveres como qualquer cidadão deve ter. Realmente. E você já foi entrevistado por muitos programas. Por que você acha, Flávio, que a sua história de vida acaba sendo um exemplo para outras famílias? Olha, eu acho que pelo fato de trabalhar, né, com deficientes físicos, né, na rede Lúcio Montoro, eu já trabalhava nessa área de medicina física e reabilitação, assim como a ortopedia e a traumatologia. E pelo fato de eu ter me tornado um deficiente físico, talvez isso tenha atraído... E agora, o que esse cara vai fazer? Né? O que esse médico vai fazer? Será que ele vai desistir? Será que ele vai continuar? Tá. Qual que vai ser a dele? Eu acho que talvez o interesse, ou até mesmo, né, vamos ver qual vai ser a reação dele, como é que vai ser a vida dele daqui para frente. Se pôr no lugar, empatia, como é que ele vai se colocar no lugar do paciente? Né? É importante que a gente tenha isso, se colocar no lugar do paciente. Essa vivência, muitos poucos vão ter. Lógico, a gente não tem que desejar, né, nem jamais espera ter um acidente ou ficar... Mas pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer com qualquer um. Você comentou da Lúcio Montoro, né? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que seria essa rede Lúcio Montoro, aonde existem atendimentos aqui na nossa região. Pois é, o Lúcio Montoro é uma rede criada pelo governo do estado de São Paulo. Hoje em dia nós temos praticamente 17 ou 18 unidades espalhadas pelo estado de São Paulo. A cidade de Fernandópolis foi beneficiada com a rede Lúcio Montoro. A gente atende com uma equipe multidisciplinar. Hoje em dia não dá para a gente falar de reabilitação somente com um médico fisiatra. Existe uma rede de apoio. Existe o serviço social, que é extremamente importante.
o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o nutricionista, o educador físico, o fonoaudiólogo, o enfermeiro, entendeu? O psicólogo. É importante que a psicologia entenda o que o paciente está sofrendo, quais são as suas demandas, e é isso que a gente faz. A gente trabalha numa equipe multiprofissional, certo? O Lúcio Montoro de Fernandópolis, ele atende praticamente 52 municípios, uma população em média de 500 mil habitantes, praticamente 3 mil atendimentos por mês. E é óbvio, né, que ela só veio para contribuir, para ajudar. A gente faz a dispensação de cadeira de rodas, de órteses, de próteses para pacientes com amputações e tenta fazer o máximo que ele possa retornar às suas atividades e se tornar o mais independente possível, buscando a sua independência, a sua inclusão no mercado de trabalho, incentivando esportes adaptados. Votuporanga tem uma equipe excelente de atletas paralímpicos. O professor Cacau, colega nosso, parceiro, né? E está sempre conversando com a gente. Quando a gente percebe que um paciente tem potencial, né, de participar, de entrar, porque o esporte também é uma inclusão social, tá? Então a gente incentiva a prática esportiva, tá? A gente incentiva as oficinas digitais, que o paciente, né, tenha uma profissão, que ele retorne ao mercado de trabalho. Não é interessante um deficiente físico ou um paciente que teve uma sequela ficar afastado ou aposentar. Nenhum momento passou pela minha cabeça me aposentar. Não é esse o intuito. Eu quero retornar ao mercado de trabalho. E eu tenho que fazer com que esses pacientes retornem ao mercado de trabalho. Só que eles precisam de oportunidades. As empresas, as cidades, elas precisam propor. É lei, está na Constituição, não sou eu que estou falando. Né? As empresas têm que ter pessoas com muito potencial que às vezes acabam deixando de entrar no mercado de trabalho, muitas vezes até por preconceito, ou achar que a pessoa não é capaz de fazer determinada função. Pode ser que ele não consiga fazer determinada função que ele fazia antigamente, mas ele pode ser remanejado para uma outra função. E isso vai fazer o quê? Vai melhorar o psicológico dele, tá? Vai melhorar a qualidade de vida dele, a sua independência, tá? E a sua inclusão no mercado. Como é o acesso para a rede Lúcio Montoro, doutor? Olha, hoje em dia, para você ter acesso à rede Lúcio Montoro, a gente recebe pacientes que são encaminhados dos AMES. Geralmente o paciente passa numa UBS, tá? Passa no posto de saúde, o médico da atenção primária, né, ele já vê que o paciente tem uma necessidade especial, ele encaminha para os AMES. Os AMES também é uma outra rede, né, de atendimento médico ambulatorial que tem no estado de São Paulo, e o AME acaba encaminhando para o Lúcio Montoro. O colega médico, né, do AME, ele acaba vendo quais são algumas demandas e encaminha para avaliação e triagem no Lúcio Montoro. Se esse paciente tiver os critérios, né, de eleição para entrar em tratamento na rede Lúcio Montoro, esse sim vai ser tratado na rede Lúcio Montoro. Tá certo. Bom, nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais programa Coletiva. Até já!